irmãos, é uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite. Os irmãos sabem como eu amo essa igreja, como eu amo esse povo, como eu tenho um carinho tão grande. Eu não sei se a orelha de vocês arde, mas eu falo muito de vocês quando eu tenho andado. Conto histórias, né, de que a gente viveu aqui, conto tantas coisas e digo, gente, nossa igreja precisa ser uma igreja maranhense, uma igreja, né? Então, na realidade, eu considero o mais maranhense de todos os pernambucanos, né? Então, lá na igreja Batista de Putinga, a nossa igreja está ficando a cada dia mais com cara de igreja maranhense, mais com cara de igreja de cidade operária, né? Uma igreja bem gostosa, uma igreja onde o Espírito Santo age tão natural, tão gostoso. Uma das coisas que a gente tem vivido aqui, o que eu levei para as diversas igrejas que eu passei, é algo do tipo, nós ganhamos com o relacionamento. Então a igreja que eu faço parte hoje, ela está também uma igreja alegre, uma igreja gostosa. Quando os irmãos, eu estava vindo para cá, alguns irmãos me procuraram com a carinha triste e dizendo, pastor, o senhor vai para o Maranhão, né? Vou. Esse pastor, você gosta muito daquele povo, né? Eu disse, gosto muito mesmo, não se incomode não, porque eu estou começando a gostar de vocês também. Tem essas coisas assim, esses ciúmezinhos santos, gente, eu não sei como é da onde o pessoal tira essas coisas, né? A gente não pode fazer preferências, predileções, assim. Amados, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro, na carta de Paulo aos Laodicenses. Carta de Paulo aos Laodicenses, capítulo 4, versículo 16. Quem não conseguir encontrar, não tem problema, pode dar em Colossenses, também serve. Mas vocês vão entender o que eu vou falar, tá bom? Quando vocês lerem Colossenses, capítulo 4, versículo 16, a gente fica aqui. Colossenses 4, 16. Colossenses 4, 16. Ok? A palavra de Deus diz assim, olha que coisa interessante. Colossenses 4, 16 diz: depois que esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E aqui veio de Laodiceia, lede-a vós também. Amados, é uma coisa interessante aqui o que Deus está falando. Deus está dizendo a você nessa noite, né, que existiu uma carta de Paulo aos Laodicenses. E nós não temos na nossa Bíblia, nós não a encontramos. Na verdade, historicamente, surgiu uma carta de Laodicenses por aí, mas é dita como apócrifa, porque não pode ter sido a carta de Paulo. Porque essa carta é uma mistura de passagens bíblicas do livro de Gálatas misturado com o livro de Efésios. E é diferente do que o próprio Paulo escrever. Então é uma carta mentirosa, uma carta que não foi a de Laodicenses. Tá? Mas na verdade, e provavelmente surgiu em séculos mais recentes, não existe, nós não encontramos a carta aos Laodicenses. E aí vem aquela pergunta, e por que nós não temos a carta dos Laodicenses? Eu não sei, já vou dizendo a vocês, mas eu fico pensando, a orientação de Paulo é que quando eles terminassem de ler a carta na igreja, que a sua carta ficasse conhecida também em outras igrejas. Então, de tal forma que o Evangelho fosse compartilhado com todos e para todos. Então, o que aconteceu de fato pela história, pelo próprio desenvolvimento do Evangelho? O que aconteceu, queridos, foi assim, foi simples. O pessoal de Colossos, né, da igreja dos Colossenses, o pessoal começou a dizer assim, gente, legal, rapaz, vamos mandar uma carta aos Laodicenses. Paulo está orientando aqui, aí pegaram e fizeram uma cópia. E aí mandaram para a igreja de Colossos, mandaram uma cópia. Eita, isso vai interessar os de Éfeso também, não é verdade? Vamos mudar para de Éfeso também. Eles fizeram uma cópia da carta aos Colossenses para Éfeso. E aí fizeram, vamos mandar para os
Tessalônica vai gostar também. E eles fizeram um copy. Isso aconteceu com quase todas as igrejas que receberam cartas de Paulo, de tal forma que as escrituras, as cartas escritas naquela época, circulou em muitas igrejas, e os irmãos que não tinham Bíblia puderam ser edificados pelas cartas, pela escrita que o Espírito Santo agiu através desses apóstolos, através dessas pessoas, escrevendo uns aos outros sobre a fé cristã, sobre o que Deus estava agindo no meio do seu povo. Sabe, queridos, é muito interessante. E aí a gente faz a pergunta, mas por que será que a carta escrita aos Laodicenses não nos chegou? Alguém pode dizer, não, vai ver que foi letra A, o correio esqueceu de entregar. Letra B, Paulo se esqueceu de botar no correio. Letra C, alguém achou que era muito bonito, guardou no cofre as 7 chaves e não compartilhou. Letra D, E, F, G, H, tem muitas suposições. Sabe, queridos, mas na verdade, essa carta não nos chegou. E eu queria dizer o seguinte: o que mais me espanta é que o nome Laodiceia, né, que era a região, a cidade de Laodiceia, o próprio nome indica Laudos, o povo, né? É o povão. Existe no grego a diferença entre Laos e Demos, né? Demos, o povo, da onde veio a palavra democracia. Demo, no grego, que significa povo, é um povo instruído, é um povo que existe um determinado estado social capaz de fazer uma assembleia, se reunir e tomar decisões pela cidade. Mas não é todo o povo, é só uma parte do povo. Então talvez isso seja um motivo para a nossa democracia ser tão elitizada muitas vezes, a nossa democracia ser tão cheia de falhas. Mas existe uma outra palavra no grego, que é a palavra laos, que também significa povo, que diz inclui todo o povo, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, né? Todas as pessoas que sabem ler, que não sabem ler. Então é um povão, é um laos. E aí seria tão interessante, eu nunca vi isso, mas imagino que houvesse uma laocracia, né? A laocracia é o governo de todos, para todos, né? E não a democracia propriamente dita. Mas é interessante notar o seguinte, que Laodiceia, Odisseia, ela indica um caminho, uma caminhada, uma palavra também grega que indica a ideia de uma pessoa que sai para uma viagem. E essa viagem surge várias aventuras, várias coisas interessantes. Então a Odisseia é a caminhada histórica do povo, é a trajetória, é aquilo que o povo está fazendo e construindo. Então se a gente junta essas duas palavras gregas e faz a palavra Laodiceia, significa a caminhada do povo, do povão. E amados, nós precisamos começar a entender qual é a caminhada do povo de Deus. Qual é a caminhada? Porque, amados, eu vou dizer com muito carinho aos irmãos. O fato de eu amar a igreja, a primeira igreja batista da Operária, é o fato de ter vivenciado essa caminhada. É muito mais do que palavras, é muito mais do que simplesmente conhecimentos teológicos. É vivência, é gostoso, gosto de estar junto. E aí, por que, de fato, a gente não recebeu essa carta de Paulo? Porque a gente não sabe o que Paulo escreveu nessa carta. Porque, amados, existe alguma coisa estranha aí. Porque mesmo que a igreja de Laodiceia, diz que lá no ano 70, 60, 70, houve um grande terremoto, destruiu completamente a cidade de Laodiceia. Mas eles reconstruíram toda a cidade, sem precisar de ajuda do Império Romano, porque era uma cidade rica, era uma província rica, era uma província que tinha tanto dinheiro e circulava tantas riquezas ali, que eles nem precisavam de ajuda do governo. Imagine que houvesse um tsunami, um terremoto, alguma coisa assim, que devastasse toda a cidade. Geralmente o que a cidade faz? Vai para o governo federal e diz assim: rapaz, ajuda a gente para reconstruir na cidade, refazer nessa situação de calamidade. Eles não fizeram isso, eles construíram, reconstruíram sem ajuda de ninguém, historicamente falando. Sabe, amados, no seu orgulho, na sua imponência, eles refizeram. É como a gente vê muitas vezes acontecendo no Japão, né? O Japão teve uma época aí que foi totalmente destruído, né? Passou por calamidade, inclusive envolvendo vazamento de usinas nucleares, envolvendo tantas coisas ruins. E no instante aquele povo, né? Muito ordeiro, na
fila, assim, ninguém ficava fila, né? Bem diferente de alguns lugares que a gente conhece, não aqui no Brasil, lógico, né? Então a gente estava assim, e eles reconstruíram tudo em tão pouco tempo. Até alguns ficaram falando, gente, é incrível, né? Eles perderam, estradas foram completamente destruídas, e aí, de repente, do dia para a noite, estava a estrada de primeiro mundo lá, né? E a gente tem uma coisa de estradas aqui que basta um chuvisquinho e ela se derrete ali e passa anos e anos para alguém fazer alguma coisa. Sabe o que a gente começa a perceber isso aí? Os teólogos conseguiram reconstruir. Aí você pode dizer, não, rapaz, mas sabe o que foi? Aquela carta de Paulo estava lá nos escombros e se estragou tudo, gente, sabe? Não dava para recompor uma carta. Pode ter sido, não tem problema nenhum, pode ter sido. Mas imagine que aquela carta tivesse acontecido com aquela carta. O que aconteceu com todas as outras cartas das outras igrejas? O que eles fizeram, irmãos? Eles fizeram cópias, eles distribuíram, eles divulgaram, eles compartilharam aquilo que foram abençoados. Sabe? E aí a gente precisa compreender isso. O Evangelho de Cristo ele só chegou até nós porque alguém decidiu compartilhar. Alguém decidiu se desprender, se dedicar e fazer com que aquilo que chegou a mim passasse a outras pessoas, a outras vidas, e não foi por coisa pouca, mas foi com sacrifício, foi com luta. Muitas pessoas choraram, muitas pessoas derramaram o próprio sangue para que o Evangelho chegasse a nosso alcance e ao ponto que está. E olha, gente, essas pessoas fizeram isso porque acreditavam no Evangelho muito superior ao modo pelo qual vivemos. Porque se muitos daqueles que deram seu sangue pela igreja de Cristo imaginassem no Evangelho ou alguma igreja como alguns que existem hoje em dia, essas pessoas teriam certamente desistido da luta. Você diz, não vale a pena. Por isso, por essa coisa que está aí lá para o século XXI, Deus que me livre. Não vale a pena dar o meu suor por isso aí. Imagine o meu sonho. Sabe que nós precisamos refletir um pouco sobre o tipo de caminhada que o povo de Deus está fazendo em cada instante. Sabe, mas é muito gostoso, é muito bonito. Eu tenho chegado em determinados lugares para pregar o Evangelho, para compartilhar a vida que Cristo colocou no meu coração. E eu tenho feito isso de uma maneira que a gente vai ali compartilhando, vai andando, daqui a pouco parece que dá um estalo, Deus começa a fazer uma grande obra ali. Porque é vida que compartilha a vida, né? E faz nascer novas perspectivas, novas oportunidades, novos ânimos, nova esperança, novas realizações. Porque a vida de Cristo entrando em nós e faz diferença na geração. Amados, as pessoas estão querendo olhar para você e ler o Evangelho de Cristo através de sua vida. As pessoas estão cansadas de olhar o Evangelho teórico, escrito, um Evangelho em que você lê, mas e aí não vê efeitos. As pessoas estão querendo olhar o Evangelho que faz uma diferença tão grande que muda a estrutura social do meio onde as pessoas vivem. Sabe, às vezes o fato de não compartilharmos esse Evangelho de uma forma eficaz, não compartilharmos o sangue de Cristo que corre em nossas veias, nós começamos a perceber que o fato de não fazermos isso, levamos a um perigo muito grave daquilo que um dia foi escrito para a nossa edificação, não chegar à geração seguinte. Nós somos responsáveis pelo tipo de Evangelho que temos hoje e pelo tipo de Evangelho que haverá na próxima geração. Nós somos responsáveis pela vida que temos vivido como cristãos e somos responsáveis pela descrença e abandono de Deus da próxima geração, ou pela manifestação grandiosa da glória de Deus na próxima geração. Amados, nós precisamos abraçar o que Deus nos confiou. Talvez a igreja de Laodiceia não seja um motivo verdadeiro, na verdade são só suposições, mas algo é certo. Se essa carta tivesse sido feita cópia, não haveria furacão que a destruísse. Se essa carta tivesse sido compartilhada, teria chegado, pelo menos, mesmo que não fizesse parte da Bíblia, mas teria chegado a algum museu. Nem isso.
Sabe, e Deus dá uma liberdade muito grande a gente, porque Deus dá bênção e mais bênção de uma forma tão grandiosa, que muitas vezes nós não fazemos com que essa bênção perdure. Existe uma historinha, isso é invenção, isso é uma historinha aí, mas ela fala muito, acho que talvez até uma metáfora em vez de história, mas diz o seguinte, que um reino grandioso, bonito, um reino poderoso, ele saiu pelo mundo para conquistar regiões, lugares, e de tal forma que esse reino entrava de uma forma tão sutil, tão gostosa nas regiões, nos territórios, que em vez de aprisionar e levar as pessoas cativas, esse reino promovia a libertação das pessoas dos seus próprios sofrimentos, das suas dores, dos seus embaraços. E aí aquele reino fazia isso. Mas como todo reino na história, existia um reino adversário, um outro reino que queria conquistar as mesmas terras, os mesmos lugares, e queria inclusive dar por vencido aquele outro reino. Era o reino do mal, era um reino maléfico, um reino que queria promover a escravidão, era um reino que queria promover, na verdade, o sofrimento, o pavor, o ódio, a ira entre os seres humanos, a ganância, e fazia várias promoções. Mas esse reino do mal, eles um dia perceberam que o seu poder, eles perceberam que a sua extensão, a sua forma de agir era ineficaz contra o reino do bem. E aí aquele reino reuniu todos os seus conselheiros e numa grande reunião perguntou: o que faremos? Olhe, nós não temos gente suficiente, nós não temos força suficiente, nós não temos como derrotar esse grande reino. E as pessoas começaram a dar ideias: nós precisamos de estratégias, como, quais são os planos? E aí um disse uma coisa, o outro disse: não, isso aí não está vendo, eles têm muito mais. Não, outra estratégia. E aí foi estratégia atrás de estratégia, até que alguém disse: eu tenho uma ideia. É muito simples. Vamos mandar o bobo da corte para esse reino, para alegrar esse reino. E aí as pessoas dizem: se a gente não consegue destruir aquele reino com armas bélicas, se a gente não consegue com todo o nosso poder militar, um bobo da corte vai fazer alguma diferença? A gente quer ganhar a guerra ou quer divertir os caras? Aquele conselheiro que disse para enviar o bobo da corte disse: não, o bobo da corte não vai brigar, o bobo da corte não vai guerrear, o bobo da corte vai entender. Enquanto eles estão ali, distraídos, nós entramos e dominamos todo o reino. Sabe, queridos, isso é apenas uma historinha. Mas será que o bobo da corte não está nos desviando do verdadeiro foco da caminhada do povo de Deus, da Laodiceia, da caminhada cristã, daquilo que Deus nos comprou de uma forma tão cara, tão extraordinária, tão formidável? Sabe, nós precisamos entender que muitas vezes estamos sendo distraídos pelo bobo da corte. Existe uma outra referência que fala da igreja de Laodiceia, mas eu gostaria de ainda não entrar nela. Eu gostaria que os irmãos conferissem uma outra coisa. Mais um versículo, logo virando a página, você vai encontrar a carta aos Tessalonicenses. Na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, olha só uma inversão de valores, olha só, na realidade, uma inversão em relação aos laodicenses, mas de fato é o verdadeiro valor, de fato é aquilo que deveria acontecer conosco. O que a Bíblia está dizendo? Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. Deu para perceber? Deu para perceber a diferença da situação? A igreja de Laodiceia recebeu aquela palavra.
ele pode ter até guardado. Disse, rapaz, essa é a carta de Paulo. Olha que carta linda, gente. A gente vai fazer o seguinte, uma carta tão maravilhosa, tão gostosa. A gente vai fazer uns quadros e colocar aqui na igreja. Peraí, mas a gente pode roubar, não, vamos botar segurança, vamos colocar um cenário bonito, chamar os arquitetos, fazer. Olha, a igreja do céu pode ter feito qualquer coisa com essa carta. Pode ter transformado nos. Não! Vamos botar num cofre bem protegido. Isso aqui é muito caro, porque foi Paulo, o grande Paulo escreveu. Sabe, amados, o Evangelho não é isso. O Evangelho é trancafiado. A Bíblia fala que muitas vezes tentaram acorrentar o Evangelho, tentaram prender. John Bunyan foi preso e condenado à prisão, inclusive perpétua, e colocado lá e disse: olha, você vai ficar aqui, não é possível, você não vai mais pregar o Evangelho. E aí a história conta que enquanto estava preso, ele escreveu a famosa obra O Peregrino, que serviu para a evangelização de muita gente durante vários séculos, de vários anos. Sabe, amados, o Evangelho toda vez que se tornou apaixonado do que o ser humano imaginava. A Bíblia fala que o próprio livro de Apocalipse, quando foi escrito, João, o apóstolo João, estava preso na ilha de Patmos. E ele estava preso de tal forma que ele seria incomunicável com o meio externo. E nem assim, o Evangelho, nem assim, o Evangelho que habitava no coração de João ficou aprisionado. Ele fez efeito na ilha de Patmos, a ilha dos prisioneiros perigosos. E aí saiu do continente e chegou até nós. E se compõe no livro de Apocalipse que nós temos na mão. O Evangelho não pode ser acorrentado porque ele é poderoso. O Evangelho só é acorrentado quando ele não é lido. O Evangelho só é acorrentado quando ele não é vivido. Meu amado, se você vive o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Você crê? Se ele é, ele vai agir através de você. Ele vai agir de tal forma que o meio que você vive vai ser completamente transformado. As pessoas do seu redor serão impactadas pelo testemunho de Cristo na tua vida. Sabe, a caminhada do povo de Deus é uma caminhada diferente, uma aventura. É uma aventura que nenhum ser humano natural sequer imagina. Sabe, amados, nós temos isso. E aí naquela historinha que a gente estava falando, a gente vê o seguinte, que, amado, se você está intertido com coisas boas, se você está disperso da verdadeira ação do Espírito Santo na sua vida, se você não está usufruindo da riqueza que Cristo escreveu, não só no livro da Bíblia, mas no teu coração, na tua mente, naquela coisa da revelação, a famosa revelação de Deus. Se isso não está acontecendo, na realidade você está perdendo muito. E o inimigo, enquanto o bolo da corte está tirando a tua atenção das coisas que Deus quer fazer nessa geração, fazer através de você, enquanto o bolo da corte está desviando os propósitos de Deus, quando você foi tecido pela mão de Deus, pedaço por pedaço, DNA, encaixando ali, fazendo algo maravilhoso. Se você não está percebendo, você está ali discreto. Sabe, a criação de Deus, a criação de Deus em você não atingiu sua plenitude. Você nunca vai se sentir completo, realizado, satisfeito. Somente quando nós compartilhamos a graça de Jesus é que nós somos realizados. Sabe, amados, muitas vezes nós nos consideramos muito fracos, muito pobres, muito insignificantes. Hoje de manhã eu estava compartilhando e falando do poder de Deus, como Ele é maravilhoso. Eu estava dizendo que para eu acender essa luz, eu preciso apertar o interruptor. E na hora que eu aperto o interruptor, a luz só vai acender se tiver fiação elétrica dele. E aí, depois que tem a fiação elétrica, a luz só vai acender se tiver uma lâmpada no lugar. E a luz só vai acender se tiver energia elétrica. A luz só vai acender, então tem tantas condições para essa luz acender, tantas condições.
E aí a gente fica pensando. E a gente fica pensando o seguinte: o que é necessário para que essa luz acenda? Sabe, depende muito, as coisas acontecem na dependência de quem aperta o interruptor. Porque se for eu, se for o ser humano que aperta o interruptor, tem muitas condições. Mas amados, imagina que Deus resolve apertar o interruptor. E você pode dizer: mas Deus não tem fio. Deus diz: não tem lâmpada. Mas Deus não tem lâmpada. Deus diz: não tem lâmpada. Você vai dizer: Deus, mas nem energia elétrica está faltando no país inteiro. Deus diz: não tem problema, sossegar e saber que eu sou Deus, sou exaltado no céu, sou exaltado na terra. Sabe, mas quando Deus faz isso, quando a ação de Deus penetra, Deus aperta o interruptor sem fio, sem lâmpada, sem energia elétrica, uma luz assim, e sem nada, sem querosene, sem lamparina, sem nada, sem até interruptor, vai surgir a luz de Deus iluminando. Se você quiser conferir, isso aconteceu em Gênesis. Deus disse: faça-se luz, e a luz se fez. E houve uma luz bonita, uma luz gloriosa acontecendo. E você vai dizer: mas como? Não existia sol, não existia estrela, não existia querosene, não existia lamparina, não existia energia elétrica. De onde vem essa luz? De Deus. De Deus. A ação de Deus ultrapassa qualquer lógica, qualquer limitação, qualquer imposição humana. Sabe, mas isso é maravilhoso quando a gente começa a entender isso. Mas voltando para a nossa situação, quando nós ficamos entretidos com o bobo da corte, sabe o que acontece? Enquanto estamos entretidos com o bobo da corte, nossos parentes e amigos estão sendo aprisionados no reino das trevas. Enquanto estamos entretidos com o povo da corte, nós estamos e passamos a viver uma vida infernal. Sabe, queridos? É assim que o inimigo tem penetrado. Ele não tem poder, mas ele nos desvia do propósito de Deus para a nossa vida. Há uma outra carta que foi escrita aos Laodiceia, está lá em Apocalipse. E se você quiser conferir, você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. E lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22, quem escreve essa carta, na realidade, o Apocalipse, a gente pensa, foi escrito por João. Mas eu entendo aqui que essa carta é uma carta do próprio Deus para a igreja de Laodiceia. E às vezes, ao olhar essa carta, eu começo a entender porque a carta de Laodiceia não nos chegou. Sabe, igreja? Porque não chegou até nós. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Eu estava lendo isso aí. E diz que a região da Frígia, onde fica a cidade de Laodiceia, era uma região rica de uma lã. Eles conseguiam fazer roupas com uma lã negra, uma lã escura, muito bonita e brilhosa. E ele era um artigo fino na época, caríssimo. Por isso que eles eram uma cidade tão bonita. Porque dois produtos eram principais da cidade: a lã negra, brilhosa, a lã negra, né? E a outra era o pó da Frígia. O pó da Frígia era um produto medicinal que eliminava, ajudava a pessoa a ser curada de várias doenças dos olhos. É como eles chegavam a fazer uma espécie de colírio, né, com esse pó, e aí as pessoas pingavam no olho para tirar alguns problemas de visão. Por isso que eles eram uma região próspera, rica, porque eles tinham esses dois produtos. Imagina se uma mulher indo para uma festa de gala, uma festa muito importante, e aí você diz assim: olha, tem aqui um vestido todo branco e um vestido negro, brilhoso, sabe assim. E aí você vai para a festa de gala com outros olhos.
né? Geralmente ela veste aquele vestido negro, aquela coisa assim, né? E aí chega ainda com um olhar altivo, aquela coisa. Então fazia muita diferença, né? Para as mulheres, né? Quando tinha que escolher, não era o branco que era escolhido, né? Eu acho que nem hoje as mulheres vão toda de branco para uma festa de gala, né? Acho que não é, não. Acho que ainda hoje continua vestido preto, vestido fino e brilhoso. Sabe, queridos? Uma coisa eu começo a ver nessa carta de Paulo não, de Deus, em Apocalipse, na carta de Deus à igreja de Laodiceia, aos Laodicenses. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amam. Porquanto se zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, infelizmente, eu tenho andado por várias cidades do Brasil, participado de algumas igrejas, tenho lutado pelo clamor do Evangelho de Cristo, almas sedentas, pessoas carentes de Deus, carentes de Cristo. Sabe, irmãos, tenho ido inclusive em igrejas bonitas de grande porte, e acham terríveis, acham terríveis. Tem um culto muito bonito, mas, amados, não foi para isso que Deus nos chamou. Teremos igrejas bonitas, teremos cultos bonitos, teremos muitas coisas, mas não podemos deixar de ter a simplicidade de Cristo. Sabe, não são os métodos que vão fazer resultados no verdadeiro Evangelho, na verdadeiro reino de Deus. São pessoas que fazem a diferença. É você que vai fazer a diferença, seja quem for. Pessoas que não têm grau de instrução, que não têm posses, não têm riqueza, não têm nada na vida, mas têm Jesus, não somente para serem felizes, mas para fazer as pessoas felizes ao seu redor. Sabe, querido, as pessoas precisam ver você. A Bíblia diz que a própria natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação daquele Evangelho que foi entregue ao Senhor. Sabe, igrejas que se acham que não precisam mais, que estão ricas, que estão bem. E Jesus está dizendo aqui para a igreja de Laodiceia, dizendo: olha, você diz que eu sou rico, mas você não tem um ouro que eu sou capaz de dar. Você está dizendo que tem roupas caras, bonitas. Aconselho-te que de mim compres vestes brancas, para que te vistas e cubra de nudez, porque você é um pobre, miserável. Você, na realidade, é um coitado, um cego nu. Sabe, às vezes as pessoas confiam nos métodos humanos, nos colírios humanos, nas roupas humanas, nas condições humanas, e não confiam no poder de Deus no seu vida. Sabe, precisamos aprender a confiar mais em Deus, precisamos aprender a confiar mais no que o Evangelho pode fazer em nós e através de nós. Quando a Bíblia fala isso, quando Deus fala isso para nós,
Ele diz: olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se você está sofrendo, porque você ainda não está vivendo da maneira que Deus gostaria que você vivesse, sabe? Há um consolo para você. Deus está te repreendendo para que você mude de vida. Deus está te repreendendo para que você adeque alguns conceitos. Deus está te ajudando a mudar algumas coisas, fazer alguma diferença nas coisas que estão acontecendo ao teu redor, com as pessoas que estão à tua volta. E Ele diz: eu faço isso porque te amo. Deus te ama. Seja zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe, Jesus está agora batendo no teu coração, batendo talvez para dizer: ei, rapaz, desperta. Não é isso que é evangelho. Você está iludido, você está vivendo uma coisa que está te entristecendo, está te entristecendo o Espírito Santo de Deus. Sabe, Jesus está querendo que você entenda que você precisa deixar Jesus entrar e fazer algo maravilhoso na tua vida. Sabe, Deus tem um plano, Deus colocou você nos seus planos. Eu pergunto a você nessa noite: você está colocando Deus nos seus planos? Você está considerando o que Deus quer fazer nessa geração através da tua vida? Você está disposto a fazer com que a carta escrita por Deus no teu coração seja lida por todas as pessoas desse planeta? Pelo menos as pessoas que te servem. Você está disposto a fazer com que as pessoas olhem em você e consigam descobrir que a glória de Deus não é uma teoria, mas algo real, algo importante, algo impactante, que transforma uma vida? Sabe, amadas, busquem. Deus tem algo muito grande a fazer nessa geração e você faz parte dos planos dele. Essa geração precisa ser diferente de algumas que esqueceram Deus. Essa igreja precisa ser diferente. A caminhada dessa igreja precisa ser notada por esse bairro. A caminhada dessa igreja, a caminhada de você, meu irmão, precisa ser notada. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, Ele está à porta. Ele está te cercando, Ele está mandando pessoas, Ele está, na realidade, insistindo, criando situações para que você perceba: ei, eu estou aqui. Não faça como os laodicenses. Ao te vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe, amado, nessa noite eu gostaria de fazer um convite a você. Se você ainda não fez isso, não deixe o Evangelho morrer em você. Se você ainda não fez isso, aprenda a confiar mais em Deus e entender que Ele acende a luz dele em qualquer lugar, independente das condições, até mesmo que tua lógica pode alcançar. Deus vence qualquer barreira. Deus vence o impossível. Deus realiza milagres. Só que Ele precisa fazer isso através de um coração sensível, através de um coração que pode bater, que pode viver, que pode se alegrar nele. E eu queria fazer esse convite nessa noite para você. Deixa que Deus transforme esse coração endurecido, esse coração teimoso, esse coração que está esquecendo de reconhecer, como nós acabamos de ler lá na carta aos Tessalonicenses, de reconhecer as palavras da Bíblia como palavra de Deus e não de homens. Há alguém nessa noite que deseja entregar sua vida a Jesus, sendo um crente de verdade a partir de agora? Levante sua mão. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Deus quer fazer uma grande obra nas pessoas que estão ao teu redor. O Evangelho quer atingir a próxima geração com crentes fiéis. Você não gostaria de ser um desses crentes? Uma dessas pessoas que reconhecem que a caminhada,
A caminhada nossa só faz sentido se Deus nos junta. Você não gostaria que Jesus entrasse no seu coração nessa noite e que fizesse morar, e de acordo com a Bíblia, que Jesus participasse da alimentação com você, que Jesus participasse da tua caminhada, da tua vida, e que assumisse o controle da felicidade do teu caminhar. Deixa Deus agir. Alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, sabe, eu gostaria de orar por você nessa noite. Essa igreja gostaria de te ajudar nessa caminhada do povo de Deus. Pai querido, nessa noite, a tua palavra foi pregada, eu vi, ó Deus, e essa geração tem uma grande responsabilidade de passar para as próximas gerações o temor a Deus, o amor a um Deus que vive e faz milagres, e que age e que transforma. Deus, que o teu Evangelho em nossa vida não seja trancafiado, em nossa vida, ó Deus, não seja simplesmente colocado como simplesmente um souvenir, algo precioso, mas que fica só para nós de uma forma egoísta. Ó Deus, nos ajuda a compartilhar até os confins da terra. Usa-nos, Senhor, como um farol que brilha. Usa-nos, ó Deus, como flecha que acerta o alvo. Usa-nos, ó Deus, como filhos de Deus, e refletem a glória de Jesus nessa geração. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.